Aos 70 anos, Jaime Servati poderia estar por aí rodando o mundo com sua motocicleta, curtindo sua aposentadoria depois de uma bem-sucedida carreira de auditor e consultor na KPMG, mas ele sentia que ainda tinha muito a contribuir. Hoje ele é conselheiro em 7 empresas e nos deu uma aula sobre como é essa carreira, da sua importância, riscos e de uma trilha a ser tomada. Contou como foi essa passagem de carreira corporativa para a função de conselheiro. Sem dúvida, a idade não é um desafio para o Jaime. Continuar fazendo a diferença, inclusive como professor em várias instituições de renome. Venha conhecer um pouco de sua história de vida e se inspirar em novos desafios. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que estão super ativas, independente da idade, e que continuam fazendo a diferença, né, nos negócios, na sociedade, nas famílias, enfim. Um papo aí para mostrar que nunca é tarde para a gente continuar super ativo. E vocês aí, nossos ouvintes, os internautas, estavam com saudades, né, do Nada de Pânico, a gente estava de férias, né? Todo mundo foi viajar, aproveitar, sair por aí. Então, no mês de julho a gente deu um break e agora estamos voltando, né, com os nossos episódios normais, né? E você que curte, né, bastante o nosso canal, né, a gente pede sempre para você dar aquela curtida lá no YouTube, seguir a gente, ou nas plataformas de podcast, e, claro, compartilhar, né, com as pessoas que podem se beneficiar do conteúdo que a gente traz aqui. E hoje eu tenho um prazer muito grande de receber de São Paulo o Jaime Servati, que vai ser o nosso entrevistado hoje, e quem vai me ajudar hoje é o Luiz Servati, uma coincidência de sobrenome, né, de Indaiatuba, e o Sérgio Azevedo, nosso amigo carioca, Rio de Janeiro. Hoje o Sérgio não está na praia, na Barra, está no apartamento, é por causa do frio, né, Sérgio? Muito frio por aqui hoje. É isso aí. Então, o Jaime, ele teve uma longa carreira em auditoria e consultoria na KPMG e hoje ele atua como conselheiro em diversas empresas, né? Ele é formado em Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Ítalo-Brasileira e também fez mestrado em Contabilidade na PUC de São Paulo. Então, vamos começar, Jaime. É um prazer ter você aqui nesse papo aí sobre profissionais sêniores. Tá? Se quiser fazer seus primeiros comentários, fica à vontade. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa sala com vocês, poder participar e dar um pouco da minha contribuição, né? No ponto de vista de nada de pânico, nunca é tarde. Então, acho que a gente começa assim, sempre com aquela preocupação de como é que nós vamos trabalhar depois de algum momento de carreira, o que nós vamos fazer. Então, hoje eu queria dividir um pouco com você, com os internautas, sobre a minha experiência, quer dizer, um pouco da minha vida, pelo menos no lado profissional, praticamente, e espero aí estar respondendo as perguntas que vocês vierem a fazer sobre a minha carreira, a minha vida, como estou hoje. Legal. Então, vamos começar. Então, eu queria só voltar um pouquinho no tempo, né, para a gente criar um pouco o ambiente. Por que você escolheu estudar Administração e Ciências Contábeis? Bom, minha vida é dividida em 20 anos, praticamente. Eu morei 20 anos no interior de São Paulo, quase 20 anos em São Paulo, depois 20 anos no Paraná, em Curitiba. Naqueles 20 anos do interior de São Paulo, chega numa época, e falando de 40 a 50 anos atrás, 40 anos atrás, chega que você não tem opção de para onde ir, você tem que ir para São Paulo. Na minha época, tinha poucas faculdades da região, tinha que viajar muito para encontrar uma faculdade. Então, eu decidi vir para São Paulo com 18, 19 anos para começar, então, a área de pensar em estudar alguma coisa. Claro, quando você chega num local, e na época eu tinha que trabalhar para estudar, você já deixa de lado algumas faculdades, como medicina, engenharia ou qualquer coisa que precisasse estudar durante o dia, ou poucas opções de noturno, etc. Então, o mais óbvio à época, e talvez seja também hoje em alguns momentos, é fazer administração de empresa. Então, eu comecei por administração, olha, é uma faculdade mais genérica possível e que vai te dar embasamento. Eu vinha de cursos técnicos, etc., em Barra Bonita, onde eu cresci, e com isso eu cheguei aqui em São Paulo, acho que a melhor opção era começar por administração mesmo, e até depois eu verificaria se era aquilo tudo.
E comecei a administração, e aí tinha que concluir, vamos concluir a administração. Na sequência, eu fiz contábeis, mas era já uma exigência da área que tinha entrado. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar primeiramente num grupo que todos conhecem, a Liquigás, que depois foi comprada pela Petrobras, etc., um grupo italiano. Eu trabalhava na área financeira, então tinha tudo a ver com a minha vida profissional, estudava financeiro. Mas tinha um professor que resolveu dar uma aula um dia e falar, olha, uma profissão que está muito em moda hoje, muito importante, e que tem uma carreira muito interessante, é a auditoria. Eu ouvi aquilo em algum momento, e em outro momento alguém falou assim, eu não queria mudar para auditoria. Eu falei, acho que já me falaram que é um bom negócio, fala em auditoria. E aí, minha carreira começa em auditoria aos 20 e poucos anos, e durou 36. Então... E nessa idade você já começou na KPMG ou não? Eu comecei numa empresa menor, isso eu comecei em 75, numa empresa menor. Em 78, eu me mudei para a empresa que virou o KPMG, porque a KPMG, na época, tinha 8 grandes empresas de auditoria do mundo. E a empresa que eu fui trabalhar chamava Roberto Dreyfus, e ela representava uma das empresas grandes do mundo, que era a KMG, não tinha o P ainda. Aí houve fusão de KMG com Pitt Murray, quer dizer, várias fusões, e todas as empresas fizeram fusão, hoje são 4 das 12, 8, e hoje são 4, Big Four. E aí eu fiquei na mesma empresa, só que com outro nome, né? Então eu já estava. Então, desde 78 eu entrei na empresa e saí da empresa em 2014. Ô Jaime, uma nostalgia que talvez o pessoal mais novo não vá saber, que comigo não aconteceu, mas com você e com pessoas que eu conheço deve ter acontecido. Quando chegava em São Paulo nos anos 70, era assim, você recusava emprego, né? O pessoal do interior de São Paulo era muito valorizado. Conta pra gente como é que era isso. Eu resolvi pegar uma mala e um ônibus no sábado e vim para São Paulo e fui morar com mais uma meia dúzia de pessoas, 2 eu conhecia, outros 6 eu não conhecia, que a gente chamava de República na época, deve chamar até hoje alguma coisa assim. Fui morar nesse local, quase uma república, você tem direito a um espaço na geladeira, um ovo, uma garrafa d'água, e se deixar 2 ovos, alguém come um. E fui morar com um grupo de pessoas e fui procurar emprego, e alguém me disse, vai ser difícil o seu emprego, tal, assim, daqueles 6 que moravam na casa. Tá? Eu fui procurar emprego na segunda-feira. Na terça-feira eu estava trabalhando. Então, era assim, você é de onde? Interior? Eu fui procurar emprego, uma empresa chamada Solo Rico, empresa de adubos e fertilizantes. O cara falou, eu não tenho essa vaga não, mas vamos andar comigo pela empresa, eu vou achar alguém que queira trabalhar com você, porque cara interior que chega em São Paulo tem que trabalhar no dia seguinte. E foi assim, aí eu fui para a Liquigás. Literalmente você bateu na porta da empresa para se apresentar, isso? E aí o cara falou, não, a vaga que você procura eu não tenho, mas você vai trabalhar aqui porque... Alguém te quer. Jaime, essa história, para falar a verdade, eu não conhecia, né? Essa coisa do pessoal do interior. Por que isso? Que todo mundo que chegava do interior, opa, vamos trabalhar. O interior, a princípio, que na minha visão, você vem do interior, à época, você vinha com o objetivo claro de trabalhar. Você vinha com o objetivo claro, estudar e trabalhar. Então, a pessoa que vinha, personagens que vinha, que as pessoas olhavam, era aquele cara que vem para vencer, vem para fazer alguma coisa. Dá certo, não é? Filhinho de papai, né? As pessoas que moravam aqui provavelmente trabalhavam, todos trabalhavam. Mas tinha aquela pegada que o interior produzia melhores pessoas para... Isso foi na década de 70 toda, tá? Quer dizer, você vinha alguém no interior, mesmo quando eu trabalhando, chegava alguém do interior procurando emprego na minha empresa, na minha cabeça, ele tinha privilégio em relação ao cara da cidade que estava trabalhando, porque eu acreditava mais nele, porque ele já fez um esforço de sair. Hoje seria quase igual alguém sair daqui para Nova York trabalhar assim, sabe, com 18 anos. Entendeu? Você fala, cara, você veio para Nova York com 18 anos, falando inglês para trabalhar, acho que você quer trabalhar, né? Então, a princípio, né? Mas, na época, podia generalizar que era isso. Então, foi um achado da época, o emprego no dia seguinte. E não teve sola de sapato, nada, não gastei nada. Comecei a trabalhar e nunca mais fiquei desempregado. Quer dizer, nunca procurei emprego, para ser sincero. Sempre fui... Teve mais 2 empregos, já caí nessa empresa
e não sair. Então, eu não sei o que é a minha vida naquele momento. E agora o que eu faço? E você tocou num ponto também, Jaime, interessante, que de uns anos para cá já, muita gente faz a carreira, fica pingando de empresa em empresa para fazer uma evolução no profissional. E a gente vê muito profissional de sucesso que fez toda a carreira dele numa empresa só. Você é um caso, mas até hoje tem, né, casos assim. Como é que você enxerga essa... Deve ficar na empresa, deve pular de galho em galho? Como é que você acha que alguém, um jovem que está nos ouvindo, pode ser influenciado quanto a isso? Ou as duas coisas, não sei. Algumas carreiras, como a de consultoria, de auditoria, elas te dão a vantagem de você crescer na carreira, ter oportunidade de conhecer novas empresas sem sair da própria empresa. Então, você está numa empresa de consultoria, você conhece ramos de atividade diferentes, você conhece... Tem uma plano de carreira que você começa como trainee, sobe para assistente, para pleno, e vai adquirindo aquela experiência, vai crescendo e sabe que daqui a algum tempo você vai chegar naquele patamar grande, não é todo mundo que chega, mas aqueles que persistem chegam em algum local que talvez seja sócio da empresa. Isso vale para grandes empresas de consultoria, de auditoria, etc. Então, isso faz com que você não necessariamente mude. Você me perguntou se eu acho que a pessoa tem que ficar. Eu, quando avalio, hoje eu estou no conselhos, quando eu avalio algum profissional para entrar, eu vou demitir um CFO para trabalhar em determinada empresa e passa pelo conselho, por exemplo, uma entrevista. Se vem uma pessoa que a cada 3 anos ele muda de emprego, dificilmente eu vou falar que ele é um cara que eu gostaria que trabalhasse comigo. Por quê? Cada 3 anos, um pouco para você ficar mudando de emprego. Eu acho que... Agora, se uma pessoa que a cada 5 a 10 muda de emprego no tempo, está tranquilo, eu acho que é legal, porque você, às vezes, é CFO de uma empresa e o CEO não sai, e você vai ser CFO a vida inteira. Então, você chega um momento e fala, ok, vou procurar uma outra empresa que tenha mais campo de trabalho, aí você tem que mudar mesmo. Então, não dá para fazer uma avaliação simples, porque eu acho que o pessoal de consultoria, auditoria e áreas correlatas, em TI também acontece isso, você tende a ficar mais em empresa, enquanto que uma empresa que vai para controladoria, para vendas, você busca aquela empresa que vai te dar uma diretoria, uma vice-presidência, vis-à-vis aquela que não te dá essa oportunidade de promoção. Então, vale os dois. E agora, uma pessoa que fica andando de consultoria em consultoria também não ajuda muito. Vai dar certo. Ô, Jaime, e você encontrou a felicidade nessa profissão? Em nenhum momento você pensou assim, não era bem isso que eu queria ter feito medicina, engenharia, enfim. Não, no começo, como todos, você tem que se adaptar àquilo que está te dando, é aquilo que paga seu salário. Eu casei também com 24, 25 anos de idade, então eu precisava já ter alguma coisa para... Então, em um momento, você aceita aquilo como, ok, isso aqui eu tenho que tocar. Na medida que passou 2, 3 anos, não muito mais que isso, eu me encontrei. E, ao me encontrar, eu me encontrei para o resto da minha vida, dos 30 anos de carreira. Eu nunca tive uma segunda-feira que eu falei, cara, segunda-feira. Nunca a música do Fantástico me causou qualquer problema. Causou pânico. Amanhã é segunda. Pelo contrário, a música do Fantástico me dá o começo do planejamento da segunda-feira, isso quando a gente ouvia Fantástico, tá? Estou falando de algum tempo atrás. Hoje, que nem Fantástico eu vejo mais. Mas era isso. Eu nunca tive, Sérgio, nunca assim, é um exagero, mas, de forma geral, minha carreira foi de felicidade. Quer dizer, estar feliz, amar o que faz, gostar profundamente daquilo e chegar a ponto de chegar e falar assim, ainda ganho por isso. Sabe? Aquele momento você fala assim, pá, foi tão bom hoje, ainda estou ganhando por ter feito isso. Então, é um palco. Como o ator gosta da carreira, etc., e não muda, eu acho que encontrei meu palco. E meu palco foi trabalhar numa empresa de auditoria e consultoria, fazer as duas coisas. E nesse caso, Jaime, você trabalhou, né, foram décadas, né, praticamente tua carreira inteira na KPMG. Como é que foi isso? Como é que você começou? E quais posições você ocupou, né, de maneira geral, para a gente ter uma ideia dentro desse período todo? Em auditoria, você é alocado, como vocês trabalham em tecnologia, às vezes é alocado em projetos, né? E nós, comumente chamamos de jobs, não importa. Você fala, é um projeto, é um job, etc.
A minha carreira começa em São Paulo. Eu comecei como assistente, como todos começaram, trainee, assistente, sênior ou pleno, e fui crescendo. Quer dizer, praticamente eu tive uma oportunidade a cada ano de promoção, ou uma ou mais promoções no mesmo ano. Fui fazendo isso e fui me especializando em algum tipo de indústria. Aqui em São Paulo, eu me especializei, eu era muito bom na área de usinas de açúcar, agroindústria em geral. Eu fazia inúmeras usinas de açúcar como responsável por usina de açúcar, e foi isso levando até me tornar gerente de auditoria, ainda era a minha grande especialização. Porque em auditoria, você, de alguma forma, você tem que buscar no começo da carreira alguma especialização. Se for para a área bancária, financeira, dificilmente você vai para a indústria, porque requer uma especialização muito grande. São nichos, né, muito específicos. Seguros, bancos. A indústria é indústria. Você pode fazer refrigerante ou carro, você pode estar trabalhando naquela área sem problema. Agroindústria, um pouquinho mais de especialização, porque mistura cana, plantação de eucalipto, pinos, etc., transformação disso. Eu fiz por muito tempo, eu fiz a Duratex, responsável pela auditoria da Duratex, hoje Dexco. Então, você vai adquirindo especialidade em agroindústria ou indústria com base. Então, eu trabalhei muito nisso e fui fazendo uma carreira normal, quer dizer, chegar a gerente, a diretor. Na época não tinha diretor, você saía de gerente a sócio. O que é ser sócio de uma empresa de auditoria? Ser sócio é fazer parte da sociedade e deixar de ser CLT, e não é PJ, é sócio, não. Você faz parte de um contrato social. Você tem uma pequena participação que você, ao sair de lá, você não leva. Você não tem participação em imóveis, em bens, porque tudo numa empresa de consultoria ou é alugado, ou é feito leasing, ou não tem, você não tem imóvel, você não transfere nada para a esposa, para filho, nada. E você também não herda, ninguém herda nada daquela sociedade, nada, meus filhos, minha esposa, etc. Aí me tornei sócio, então isso demorou 15, 16 anos até me tornar sócio. Me tornei sócio e, como prêmio da sociedade, me ofereceram um escritório fora de São Paulo. Falaram, você tem que ir para Curitiba. Eu falei, bom, mas tá bom, quanto tempo de Curitiba? 3 anos, montar um escritório do zero, conseguir um cliente âncora, que é importante, quando você montava o escritório, ter um cliente âncora, e a partir dali você desenvolver a região. Tinha um concorrente grande na época, apenas um. Quando eu cheguei, chegou mais um, então ficamos em 3 de cara. E eu tinha que competir em igualdade de condição, porque tanto as empresas como os profissionais são semelhantes naquele momento. Aí eu consegui o cliente âncora, por um acaso era uma empresa de telefonia, a Telepar, que na época tinha Telesp, São Paulo, Telepar, cada estado tinha a sua tele. Com isso também eu conquistei a Telebrás, a empresa conquistou a Telebrás, então facilitou minha vida, porque já estava Telebrás, né? Consegui ganhar a Telesc, Santa Catarina, e aquilo foi construindo aquele escritório. 5 anos depois entrou uma grande empresa, saiu o Bamerindos, que não era meu cliente, entrou a HSBC, que era um cliente internacional da KPMG, ficou para o escritório também, isso triplicou o tamanho do escritório. E daí eu tive uma missão também, entrar no comitê executivo da KPMG. O comitê executivo era formado por 6, 7 sócios que geriam a empresa, que são eleitos a cada 3 anos, até tem todo um critério. Eu fiquei nesse comitê executivo por 12 anos. E uma das atribuições que eu tive no comitê executivo foi crescer geograficamente a KPMG. Tinha 5 escritórios no Brasil. Em 10 anos que eu cuidei dessa área, eu abri praticamente 10 escritórios no Brasil. Manaus para baixo, tudo, interiores, etc. Fui abrindo escritórios. E sempre, abrir um escritório significa conquistar um cliente âncora, um grande cliente para atrair, para ter base do escritório, e contratar pessoas, etc., e formar todo o time. Então, eu ficava fazendo auditoria, responsável pelo escritório de Curitiba e também responsável por todos os escritórios regionais do Brasil. Então, essa, assim, até chegar o momento em que eu estava já trabalhando bastante, falaram, olha, você quer... Muita hora extra, né? Muita hora extra. Muito final de semana e muita hora extra. Isso. Hora extra é assim, né? O meu trabalho sempre foi começar não muito cedo, eu nunca achei aquela máxima de chegar às 7 horas da manhã no escritório, muito pelo contrário. Eu sempre chegava às 9, mas sempre saía às 8. Então, isso é padrão. E a vida pessoal não foi prejudicada? Olha, a gente adapta a vida pessoal na medida que você tem um trabalho e você tem uma esposa que consegue
ajustar em casa aquilo. Quer dizer, a gente jantava às 8h30 em casa com os filhos a vida toda. Então, ninguém ia para a cama às 8 da noite, 7h30. Eu chegava em casa mais ou menos às 8, a gente jantava às 8 e pouco, dava para conviver com os filhos. Às vezes levava na escola, poucas vezes, às vezes não. Mas isso é um outro momento da vida, lá atrás. Quer dizer, o homem saía para trabalhar e a mulher cuidava da casa e dos filhos, em sua maioria. Hoje eu admito que já mudou bastante. Mas a carreira profissional eu conseguia trabalhar bastante. Mas me pergunte assim, quantos finais de semana você trabalhou? Poucos. Não exagerava no final de semana, não. Eu sempre consegui separar o final de semana da semana. Quer dizer, chegava sexta-feira, acabou. Não importa, ninguém vai, eventualmente, algum projeto que precisava trabalhar no final de semana, ok. Em auditoria, quando você entra, você fala assim para o cara, falava, você não vai ter carnaval, tá? Porque o carnaval é em fevereiro, e todos os balanços das empresas são em fevereiro, janeiro, fevereiro e março. Portanto, esquece, vou sair no carnaval. Em 36 anos, eu deixei eu trabalhei 3 carnavais. Então, você vê que não é nada... Porque as empresas também param no carnaval, quer dizer, não é assim, olha, você vai trabalhar. Eventualmente, lá em Pomerode, né, as empresas não têm carnaval, lá não tem segunda, terça e quarta de carnaval, não tinha na minha época. Então, você estava fazendo um cliente em Pomerode, Santa Catarina, talvez você estivesse trabalhando na segunda, terça e quarta-feira normalmente. Ô, Jaime, você estava contando que saiu de São Paulo com um bom conhecimento da agroindústria. E como foi essa virada de chave no Paraná, que você foi para telecomunicações e para bancos? Foi um desafio? Foi fácil fazer a virada de chave? Como é que foi isso aí? Você tem que aprender, né? Então, você vem com uma especialização que lá não tem usina de açúcar, no Paraná praticamente não tinha nada, tem Bandeirantes, que é longe também, quase São Paulo, praticamente São Paulo. Então, tinha pouca coisa. Eu voltei para as cooperativas, então eu voltei para o lado de cooperativa, que o Paraná tem a maior concentração de cooperativas do Brasil, e grandes cooperativas conhecidas, né, no mercado, e eu comecei a trabalhar, então, no desafio de conquistar cooperativas. Difícil a área, tal, consegui algumas. Hoje eu diria que a KPMG deve auditar as maiores cooperativas do Paraná, e eu comecei lá 20, 30 anos atrás esse desafio. Então, a cooperativa é parecida, tem o mesmo padrão, às vezes uma cooperativa, aquela cooperativa industrial que colhe e industrializa seus produtos, como soja, como malte, cevada, etc. Então, você consegue ter os dois. Mas aí você tem que virar a chave, Luiz Augusto, porque você começa, então, a falar, bom, eu fazia desse jeito, agora aqui eu não tenho mais isso. Então, eu tenho que, de novo, me especializar em outra coisa. Tem que aprender outra área, aprender outra indústria. E foi assim que você vai começando de novo a aprender. Por isso que o Sérgio me perguntou, tem monotonia? Não, porque você tem que sempre estar reaprendendo alguma coisa, né? Eu acho que na vida, quando você faz a mesma coisa sempre igual, ela fica burocrático, chato. Então, você tem uma carreira, você tem que fazer da carreira do limão à limonada, você tem que fazer ela atraente. Fazendo ela atraente, o que quer? Buscar desafios dentro daquilo que você está trabalhando. Você trabalha numa empresa, se a área financeira acabou para você não tem mais, você vai em vendas, vai em contabilidade, vai para a indústria, vai para a logística, que é uma área excepcional e tal. Então, você vai buscando desafios e oportunidades. Novas áreas, né? Agora, então, você ficou esse tempo todo, você falou das suas funções, e como é que foi a parte, vamos falar assim, da saída, né, da KPMG depois de tantos anos, né? De repente, não sei se você chegou a pensar em aposentadoria, como é que foi esse momento para você? Quando você trabalha em vários... Quando você tem minha carreira foi uma carreira que tinha uma previsão. Quer dizer, a empresa define que você atingiu determinado limite de idade, você sai da empresa, esteja fazendo o que fizer. Não importa, é como se fosse um mandato de um governador e de um presidente, exceto lá na Venezuela, mas você tem aquele tempo, você cumpre o tempo e acabou. Então, isso facilita a preparação. Embora nem todas as pessoas entendam que isso seja fácil. Porque as pessoas, às vezes, querem deixar para o último momento a preparação. Eu fui COO da KPMG 3 anos da minha carreira ao final. E aí você tem mais contato com os sócios, com o responsável por RH, por controladoria, por
por informática, por tudo da empresa, você começa a ter o contato da operação do negócio. E começa a perceber, por esse contato, que tem pessoas que estavam se aposentando e falavam o que eu vou fazer amanhã. E a época, estou falando 10 anos atrás, você tinha um cartão de visita que era um grande trunfo. Você puxa aquele cartão do bolso do paletó, pá, sou eu sou o sócio, sou o gerente, sou o diretor. Aquilo te empodera, né? E no dia seguinte, você não tem nada. Você não tem cartão de nenhum. E não adianta você criar a empresa de eu sozinho, que você vai ser diretor. E essa empresa faz o quê? Não sou só eu mesmo, etc. Você tinha aquela estrutura atrás que te dava o apoio. E eu percebi, antes que você me fez a pergunta, eu estou demorando para responder, antes de me aposentar, que alguns sócios não estavam preparados para se aposentar. E, de fato, alguns não queriam se preparar, porque iam chegar a 58, 57, 60 anos, iam sair da empresa e descansar, ia para a praia, ir para o Guarujá, comprar apartamento, e acabou. Eu achei que não era isso que eu tinha. Eu tinha um capital intelectual, eu tinha um ativo que eu tinha adquirido em 30 anos de carreira, que não podia ficar vendo grama crescer em casa de campo, e tampouco vendo as ondas do mar. Eu comecei, então, 5 anos antes, falei, eu tenho que me preparar para isso. Primeiro, eu tenho que estar consciente que eu vou perder tudo isso. Até aquele coisa que nós temos, que parece que meu computador, a tecla maiúscula não aumenta. Ligo para o helpdesk, meu computador, a tecla maiúscula não está entrando. Espera aí que eu resolvo em 5 minutos. O cara resolveu um problema. Hoje, se a tecla não entrar, eu não tenho para quem pedir. Então, eu tinha que me preparar para falta de estrutura, preparar para não ter apoio em tecnologia, em recursos humanos, em passagem aérea, em nada. Porque você está acostumado com aquele apoio, e quer seja de assistentes, de secretárias ou da empresa como um todo. Então, comecei. E ninguém se prepara para morrer, né, cara? Você não fala, vou morrer, então vou me preparar para a morte. Tem uns outros que conseguem, mas é difícil se preparar para o dia seguinte. Mas eu comecei a me preparar de outra maneira. Primeira coisa, você tem que fazer networking. Quer dizer, às vezes você trabalha, você vai numa empresa, você conhece o CFO, mas você não conhece o CEO da empresa. Você conhece o contador, mas você não conhece o não sei quem. Você faz um relacionamento para que o seu trabalho desenvolva. E ao contrário, você tem que fazer um alto nível de relacionamento para quando você deixar a empresa, você tenha para quem ligar. Ou você vai no evento, tem com quem conversar. Outra dificuldade é você ir no evento, não conhecer ninguém, ficar parado num canto, né? E vir embora mais cedo, porque ninguém te olha na cara. Então, eu comecei a me preparar com network. E como você faz network? Ligando para alguém para mostrar? Não. Comecei a fazer curso de especialização para conselheiros. Eu não falei uma matéria importante, eu sempre dei aula. Dei aula desde quando eu fazia faculdade, eu dava aula em faculdade. E dei aula no IBMEC, em Curitiba, por mais de 10 anos no IBMEC. E dar aula em MBA no IBMEC me deu um network, fez com que eu tivesse um network muito grande na cidade. Todos os CFOs de Curitiba foram meus alunos, CEOs. Então, eu tinha um relacionamento muito grande em Curitiba. Então, de lá eu poderia conseguir alguma coisa. Então, isso ajuda você, numa parada, numa mudança de rumo, você ter alguém para ligar, alguém para perguntar, olha, está precisando de alguém aí na tua empresa? Posso fazer alguma coisa para você? Então, me preparei. E quando eu me aposentei já no primeiro conselho, que foi o Grupo Boticário. Me aposentei em setembro e em outubro eu já estava no conselho de administração do Boticário. Por quê? Porque eu tinha construído isso com antecedência. Eu já conhecia o CEO do Boticário, acionista, então a gente já se relacionava de alguma forma e ele me convidou para ir no conselho. Daí para frente, foram vários conselhos, e hoje eu estou em 6, né, no total, conselhos e comitês, etc. Mas, então, a preparação é importante. Quer dizer, você pode... E o capital que você adquire durante a tua carreira é mais importante ainda, e você pode devolver isso para a sociedade. Algumas pessoas preferem devolver isso de natureza pro bono, quer dizer, participar de conselhos de empresas de ONG, participar de vários outros hospitais, etc. Eu estou só no Hospital Sírio-Libanês como pro bono, mas apenas um pro bono, que é o Sírio-Libanês, no Comitê de Auditoria do Hospital Sírio-Libanês, mas eu poderia estar em outros tantos locais fazendo serviços
prestando meu trabalho sem remuneração, né? Mas acho que também estaria feliz se eu estivesse fazendo isso. Então, essa sua transição foi sem susto, né? Foi planejada. Você já sabia que ia acontecer? Não, se você não fizer um planejamento, e eu tenho visto outros sócios se aposentando sem planejamento, eu diria, sócio de outra empresa, inclusive, eu diria que você demora muito mais ou você nem consegue pegar a onda, porque você vai ficar que nem o Gabriel Medina, esperando a onda que não vem. Você está preparado, mas a onda não vem. Então, não basta estar preparado, você tem que chegar a onda também, senão você se acostuma com a medalha de bronze. Então, esse é o detalhe, você tem que tem as duas coisas, preparação e tem que vir a onda, né? Você tem que estar com os dois na mão. Agora, se vier a onda, se não souber surfar, você vai cair, vai ficar para o fundo, vai morrer. Então, eu me preparei 5 anos antes. Eu comecei uma trajetória que eu sabia. Agora, um profissional que vai chegando com uma idade, ele pensa que ele vai durar mais 5 anos na empresa, a empresa demite ele, esse é pego de surpresa. Então, eu acho que o conselho que eu dou sempre, você vai chegando perto dos 60, cara, você tem que cuidar melhor do seu network, você tem que cuidar melhor do que você vai fazer, ou saber que você não vai fazer nada, também é legal. Acho que é importante, eu não estou dizendo que você tem que fazer alguma coisa para ser feliz. Você pode ser feliz na praia sem fazer nada, indo para a água todo dia e caminhando. E tem bastante gente fazendo isso feliz. Nós estamos discutindo aqui a mudança de carreira. Quer dizer, você vem num balo de uma carreira que te dá todo um suporte e você sai, muda para um local onde você tem que fazer a sua vez. Quer dizer, ninguém mais te ajuda mais, você não tem mais promoção, você não tem mais nada. E você conquistar um conselho de administração não significa que você conquista 2, 3, 4, 5, 6 na sequência. Tem concorrentes no mercado. Então, você tem que estar preparado para lutar, né? Era isso que eu ia te perguntar. O fato de você ser conselheiro de meia dúzia de empresas, você acaba sendo procurado por outras. Ser conselheiro de uma empresa, como você falou, do Boticário, te traz know-how para que você seja procurado? Porque eu acho que o difícil é o primeiro conselho, né, Jaime? Não sei. Os outros vão surgindo em virtude do primeiro ou não? É mais fácil. Como tudo na vida, né? Se você abre uma empresa de tecnologia e não tem o primeiro cliente, e você vai tentar conquistar o primeiro cliente, você sempre fala, quais são os seus clientes? Fala, ninguém, você é o próximo. É você. Você. Meu primeiro cliente é você. Me ajuda, por favor. Então, você tem que falar assim, eu preciso de alguém com experiência, mas... Então, o primeiro sempre é mais complexo, mais difícil. O segundo não é muito fácil também, não. Mas depois do quinto, sexto, aí você já é um cara do mercado. Você é um cara que o mercado já olha para você e fala, não vou perguntar que empresa você trabalha. Eu tenho pequenas, médias e grandes empresas como conselheiro. Então, não significa pequenas que eu digo, pequenas não pequenas, né? São menores do que a grande. Então, você consegue ter empresa que fatura 30 bilhões, empresa que fatura 500 milhões. Então, você consegue trabalhar nas duas posições. Mais fácil, vem mais oferta, sim. Eu dou aula no IBGC, no curso de preparação de conselho de administração, para conselho de administração. Uma pergunta frequente que é, olha... Então, tem curso que forma conselheiro. Forma não, que ajuda a treinar o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem vários cursos, tem congresso anual, etc., de conselheiros. Ele tem cursos para formação de conselho de administração, onde você tem as regras básicas, né? Como funciona, quais as responsabilidades. E eu dou aula, uma das matérias que eu dou é riscos de compliance, que é a área de risco de uma empresa e a área de compliance de uma empresa. Mas também vem perguntas do tipo, qual é a dificuldade de ter o primeiro? A dificuldade é como toda, como eu disse, se eu montar uma empresa, ser o primeiro, se tiver alguma coisa, ser o primeiro, sempre é mais difícil, mas é assim que começa, você começa do primeiro, você não tem experiência para começar com 10, e importante, conselheiro não é idade, tá? Não é assim, o cara ficou velho e vai virar conselheiro, pelo contrário, eu tenho conselhos onde tem pessoas de 40 anos no conselho comigo, tem pessoas de 80 no conselho comigo. Então, tem homens e mulheres, então está bem dividido, quer em idade, quer em gênero, etc. Então, nós temos hoje a oportunidade para conselho com uma pessoa de 40 anos, fala, quero ser conselheiro. Sim, eu acabei de fazer uma mentoring com uma pessoa, uma mulher, tem 40 anos.
e tem 20 de trabalho. Falou, pô, eu queria entrar na área de conselho, o que eu faço? Então, a gente vai batendo papo sobre o assunto. Você, com 40 anos, você pode ir para conselho, depende da sua expertise, depende do que o mercado está buscando naquele momento, etc. Você trabalha em ESG, por exemplo, quer dizer, que você está numa área especialista em ESG, especialista em ambiente, um engenheiro especializado em ambiental, tem várias empresas que buscam um especialista em área ambiental, quer dizer, que é alguém que contribua dentro do conselho ou de comitês de ESG para o conselho da empresa, para o comitê. Então, e o que você classifica como... O que você pode dizer, assim, se você fosse fazer uma propaganda do teu trabalho para alguém, o que você diz, assim, um desafio legal que você topou sendo conselheiro, desde que você possa contar, claro, e que você justificou o dinheiro gasto? Olha, você muda, você está no conforto de uma empresa de auditoria, uma empresa grande ou média ou pequena, etc., não importa, mas você está no conforto daquela empresa onde você conquista clientes, você recebe clientes conquistados por outro, etc. Em conselho, você faz sua própria conquista. Quando você muda de carreira, você dá um pânico, porque, como eu falei, tudo para e você começa do zero de novo. Você não tem estrutura, você não se prepara. Alguns conselheiros mais profissionais têm uma estrutura assim, de assistente que ajudam, que fazem, mas boa parte deles, e eu me incluo, eu não tenho um grupo trabalhando por trás para fazer. Eu tenho que fazer, se eu tenho que me preparar para um conselho, eu tenho que me preparar sozinho. O grande desafio de ser conselheiro é você estar preparado. Você estando num conselho, você não é obrigado a conhecer tudo daquela empresa com profundidade, mas você tem o grande desafio é você estar preparado para o que vem, você saber perguntar, você ser diligente nas suas questões que você trabalha e estar porque tem uma responsabilidade civil criminal de conselho. Você coloca o seu CPF na bandeja, quer dizer, você não está isento de ser processado, etc. E vem o que acontecer na empresa, você pode ser penalizado por isso. Então, estar trabalhando em conselho é simples, é legal, você conhece o top, a grande parte do negócio da organização, o topo da organização você conhece o destino da organização, então é gratificante, por outro lado, você tem uma responsabilidade muito grande com tudo que acontece na empresa. Qualquer coisa que aconteça de errado na empresa, pode cair primeiro na administração, mas pode subir até o conselho e atribuir a responsabilidade ao conselho. E ele tem que provar que não foi negligente, que ele foi diligente no que ele estava fazendo. Então, a grande preocupação é a tua responsabilidade quando está. Mas não muda na vida. Você faz uma casa, ser um engenheiro responsável, a casa cair, você... A responsabilidade está sempre lá, né? Sempre lá, não muda nada. Você falou você citou o Bamerindos, eu agora vou entregar a minha idade. Eu lembro do Bamerindos, do Cominde, que teve problema. A gente lembra de um caso famoso mundial, que é da Enron, americana, deve ter milhares de casos. E, mais recentemente, um caso de um grande varejista do mercado brasileiro. Você acha que o Conselho poderia ter encontrado alguma coisa na governança? Você acha que seria uma coisa plausível de ser encontrado? Um caso como o do Bamerindos, da Enron, Dá para envolver o Conselho no balaio? A atribuição da responsabilidade, o Conselho ali é a top da cadeia alimentar, quer dizer, ele será responsabilizado de qualquer forma, de um jeito ou de outro, aconteça o que acontecer. Teve vários casos de fraudes que acontecem nas organizações, que os acionistas prejudicados processam os administradores e também entra com processo judicial contra o Conselho, e também entra contra os auditores. Então, você está na linha de tiro, de fato, de tudo que acontece na empresa. Se você consegue descobrir ou não estando no Conselho, não é fácil. Você tem a base que está na empresa, o corpo gerencial, diretores, vice-presidente, o CEO da empresa, trabalhando naquela organização,
E o que aconteceu com esse varejista foi uma grande fraude orquestrada, pelo que eu leio nos jornais e pelo que é possível saber de forma de dentro, quer dizer, que ela ficava muito difícil. E para esse último caso, claro, respingou no conselho, com certeza respingou, respingará. Então, você tem que ter essa certeza. Quer dizer, se tudo der certo, você é feliz. Se tudo der errado, você vai estar junto com os erros. Você tem as responsabilidades. Legal. Cai uma barragem da Vale, e aconteceu em Brumadinho, né? E tinha a Mariana também. O CEO da Vale, o conselho da Vale, tudo foram pegos de surpresa. Quer dizer, uma barragem feita com um laudo de engenharia dizendo que ela estava ok, né? Tudo que se mostrou no processo. É um caso também. Mas aí acaba caindo no conselho, de uma forma ou de outra, né? Atribui parte ao conselho, parte ao CEO da empresa, etc. Responsabilidade. Desculpe monopolizar, mas assim, esse assunto aí, o que essas coisas que acontecem com as empresas ajudam você, como um professor de cursos de conselheiro e como conselheiro, o que essas coisas ajudam a melhorar a governança? Ajudou muito. Tudo que acontece de errado, todas as empresas, a partir daí, você começa a perceber que há uma certa melhoria da governança. E você estando no conselho, você começa a notar claramente que há uma melhoria acentuada naquela área. Se acontece um vazamento de água em determinado local por efluentes, etc., e afeta um rio, todas as empresas que despejam água num rio começam a olhar com mais cuidado o que está acontecendo naquela empresa. É natural. Os auditores começam a olhar com mais cuidado aquela determinada área nas empresas. Então, há um lessons learned contínuo. Pessoal, tenho certeza que vocês estão curtindo aí esse papo com o Jaime Servati, que, nossa, né, trabalhou tantos anos como auditor, né, e hoje está como conselheiro, dá aula em diversos cursos, enfim, mostrando que idade não é motivo para a gente parar para nada, né? E vocês que gostam, né, do nosso podcast, como a gente comentou no início, não esqueçam de curtir e compartilhar bastante. Agora, Jaime, você falou uma hora, um pouquinho atrás, alguma coisa de pânico. Você pode compartilhar com a gente algum momento de pânico que você teve? Especialmente nesses momentos de transição na sua vida? A gente sempre terá na vida, Ricardo, um momento de pânico. Quer dizer, quando você vai ficando mais antigo numa profissão, você tem o pânico dos novos não estar preparado. E o pânico é quando você não se acha preparado para desenvolver determinada função. Você tem que, então, buscar mais aprendizado. Então, dá pânico, falar assim, será que eu conheço? Será que eu consigo, num conselho, contribuir como aquele outro, aquele nome famoso, etc. E aí pode ser que você fale assim, nesse momento dá um pânico de falar assim, eu tenho qualificações para desenvolver, para apresentar alguma solução no que vão me apresentar. Então, o pânico é bom. O pânico é bom porque faz com que você estude mais. Você se mexa, né? É bom que você pesquise mais. Quando eu dou aula, todos os professores falam, eu aprendo mais do que eu ensino. Quer dizer, claro, porque eu tenho que me preparar tanto para dar aula, que hoje, com o ChatGPT ou com tudo mais, o aluno faz pergunta que ele não fazia um tempo atrás. Ele fala, vou dar uma pergunta para o Jaime, põe no chat, porque eu vou falar para um professor que está dando uma aula de risco compliance. O cara manda a pergunta e você tem que responder. Então, o pânico é isso, é um pânico, uma forma de falar, quer dizer, você tem que estar preparado. E quando eu termino uma jornada onde eu eu não precisava me preocupar com o aprendizado eu era recebido, eu estava numa escola que me dava aprendizado continuamente, por aprendizado na sala de aula, curso no exterior, viagens, etc., você aprende quase por osmose. Quando você fica numa carreira que vai mudar o nível, sair daquela área de conforto e entrar, você tem que buscar a sua própria instrução, quer dizer, você tem que buscar onde estão as informações, que livro que eu tenho que ler para ficar up-to-date com o mundo, quer dizer, quais são os livros que eu tenho que ler, que livro, quais são os livros, como eu vou fazer isso tudo sozinho. Então, dá um pouco de pânico, você deixa de ter, ou dá muito pânico, que você deixa de ter estruturas. E aí você começa também uma nova caminhada. Você está numa ilha sozinho e começa, agora tem que saber subir no pé de coqueiro, tirar o coco, comer o coco, abrir o coco à mão. Então, você vai aprendendo um pouco cada coisa, cada dia.
E depois de um ou dois, 3 anos, você começa, bom, ok, já estou sabendo quais são os caminhos. E fazendo cursos, eu vou para congressos, eu tenho um congresso agora de IBGC, tenho um congresso, então eu participo de eventos que me dá informação, que me contribua, né? Que possa me dar mais bagagem para poder ajudando as pessoas e não só sugando aquilo que as empresas me passam, sim, devolvendo. Então, é essa parte acabou o momento do suporte e você começa a fazer... Tem que correr atrás, né? Você tem que... Eu não tenho mais técnico, eu tenho que fazer sozinho. Ô, Jaime, você não pensa em parar? Quantas horas por semana você trabalha nesses conselhos? Olha, tem semanas que eu trabalho a semana toda, tem semanas que eu não trabalho a semana toda. Se eu desse uma média mensal, eu diria que me toma aí uns 15 dias, 2 semanas, segunda a sexta do mês. Que não cai sempre em 2 semanas e 2 semanas livres. Claro, mas eu teria, se eu pudesse condensar, eu teria 2 semanas de trabalho e 2 semanas totalmente livre. E nesses 2 semanas de trabalho inclui estudar, se preparar, ver material antes, pré, depois, etc. Inclui todo o trabalho. Então, eu diria que eu trabalho pouco, eu tenho seguramente 4 férias de 3 semanas por ano. Legal. Porque não pensa em se planejar para parar de vez? Eu acho que sim. A hora que eu estiver não contribuindo mais, ou que as empresas acharem que eu não contribuo mais aí acho que está na hora de parar. Eu tenho que me preparar de novo, eu tenho que saber que eu vou parar antes de parar. Quer dizer, eu não posso ter surpresa. Então, eu tenho que saber a hora exata. Jaime, a impressão que dá é que o conselheiro, eu acho, creio que não seja só a impressão, é um trabalho bem solitário. Tem um conselheiro de cada área na empresa lá, cada um cuida do seu nicho. Existe conselheiro, ou é possível você contratar uma equipe, sei lá, 10 caras para te ajudar a analisar uma pilha de documentos, assim? Não. O conselheiro não é consultor. Você foi contratar. O conselheiro, ele traz a sua contribuição pessoal. Então, se eu chamo você, eu estou esperando que você contribua na área de TI para a minha empresa. Eu não quero mais que um está bom. Se me chama, ele espera que eu contribua na área financeira, contábil, controladoria, riscos, etc. Então, eu tenho um certo modo. Agora, quando nós estamos no conselho, todos são responsáveis por tudo. Então, mas não chega uma hora que tem muita papelada para olhar, que você não, a papelada é igual para todos. Todos têm que olhar a mesma papelada. Então, não muda. Se eu vou falar assim, eu vou fazer uma aquisição de uma empresa, então vai passar um material para o conselho, eu tenho que olhar e os outros 6, 7 conselheiros que estão, tem que olhar o mesmo papel. E tem que ter capacidade de analisar aquilo, entender que aquisição você vai fazer, qual o funding para aquisição, qual o retorno do investimento, está tudo lá colocado para você. Agora, se você não conhecer algumas palavras, como necessidade de capital de giro, como EBITDA, o EBITDA, então você tem que estudar para conhecer aquilo, né? Como eu não conheço algumas coisas de TI, tem que estudar para conhecer alguma coisa. Um conselheiro não é um consultor, ele é uma pessoa que ele consegue ver tudo num ponto de vista acima do CEO, quer dizer, o que o CEO vê também ele pode ver e ajudar, né? Ele está lá para contribuir para a empresa, ele não é um órgão de verificação, ele é um órgão que ajuda a administrar o negócio. Ô, Jaime, e nessa carreira, então, de conselheiro, né? Quer dizer, qualquer pessoa, a princípio, de acordo com o skill que ela tem, o conhecimento, ela pode ser, e não é também questão de idade. Agora, o treinamento para a pessoa se qualificar para ser um conselheiro de uma maneira eficiente, geralmente dura quanto tempo os estudos para se tornar um conselheiro? Tem vários cursos no mercado. Tem curso de 1 ano, 2 anos, tem curso de 2 meses. Tem escolas em São Paulo, como se fosse de graduação, que tem um curso quase regular, com quase 2 anos, 1 ano, etc. E tem o curso, por exemplo, de IBGC, que ele é um curso de 3 meses, mais ou menos, com aulas presenciais, sem presencial, etc., que você consegue, em 80 horas aula, 60 horas aula, você consegue ter uma noção básica de tudo que você precisa para ser conselheiro. Então, você não vai estudar profundamente casos. E tem local que você passa, faz trabalho, quando você estuda, faz cases, né? Você faz aqueles cases que você discute em grupo, como se fosse um MBA quase, né? Então, tem cursos mais extensos, que eu diria que todos são válidos, depende do seu... Se você não conhecer nada, talvez você precisasse de um curso de 2 anos, se você nunca tivesse trabalhado quase nada na vida. Ou você
um filho de alguém que é um empresário, que passou por vários estágios na empresa, mas não fixou em nada, ele quer ir para o conselho de administração da empresa, ele faz um curso mais profundo. O cara, quer dizer, até jovem, 30 anos de idade, ele quer vai para o conselho da família, ele vai fazer um curso mais extenso. A pessoa que trabalhou 30 anos de carreira em várias áreas de uma organização, ele tem a especialidade dele já, o ativo dele já está com ele. Então, ele já precisa de um esclarecimento de quais são as responsabilidades de um conselheiro. Aí é fácil. Entendi. Bem, a gente está chegando ao final, né? O tempo passa aqui muito rápido, né? A gente nem percebe. Agora, Jaime, você comentou da importância de fazer um planejamento, né? Agora, acho que está um pouco as dicas, né, para quem eventualmente está na fase de se aposentar, como você falou, uma determinada faixa etária. E você mencionou da importância de ter um planejamento, de ter um bom network. Quais outros pontos, os aspectos seria interessante para uma pessoa fazer um bom planejamento? O difícil da pessoa, normalmente eu diria que procure alguém para fazer uma mentoria, né? Quer dizer, normalmente eu faço mentoria, assim, não como atividade principal, mas o mentor é aquele que te ajuda um pouco mais, pega o teu expertise, diferente do coach, né? O coach é uma coisa, a mentoria é outra. Sim. Mentoria, buscar uma mentoria ajuda um pouco a você, e o mentor não é um analista, não é um psiquiatra, terapeuta. É um terapeuta. Ele vai te ajudar naquilo que você mais precisa, que, olha, eu tenho esse conhecimento, eu preciso ir para essa área, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, um mentor, que é um mentor que eu, por exemplo, faço mentoria em alguns casos, bom, o que você conhece, o que você precisa, o que você já fez, que língua você fala, que matemática qual o nível de matemático seu de TI. Você vai descobrindo aquilo que a pessoa tem que pode ajudar uma organização. Tem pessoas que são ótimas para recursos humanos, quer dizer, ele tem tudo para recursos humanos, outros para marketing, outros para TI, outros para finanças. Então, dentro de uma organização, você tem dentro da sua carreira, você tem várias oportunidades de crescimento e você adquire aquele ativo da sua carreira, ativo intelectual, capital intelectual que você possui. Então, buscar uma mentoria ajuda bastante a você começar, então, a descobrir o que você quer. Eu tive isso antes de me aposentar da KPMG e fiz isso pós sair da KPMG. Então, tive as duas coisas. Então, buscar, ter calma, que nada acontece de repente, quer dizer, você não pode imaginar, e pode nem dar certo, que vai acontecer, eu quero ser conselheiro. Bom, você e mais todo mundo que está se aposentando atualmente estão buscando a mesma coisa. Então, você tem que estar competindo com pessoas de idade diferente, com perfil diferente, etc. Mas, acima de tudo, se você não conhecer ninguém no mercado, nunca fez nada, sempre se trabalhou escondido, você terá muito mais dificuldade de conseguir alguma coisa, não significa que não irá conseguir. Então, networking. Então, é isso aí, contatos e contatos, ajuda bastante na carreira. Eu, pela felicidade de dar aula em MBA, em escolas importantes, como o IBMEC, por exemplo, dei aula em outras escolas em Curitiba, dou aula no IBGC hoje, eu me exponho mais e a minha exposição faz que fica mais fácil eu ser convidado. Então, é um jeito... Sem dúvida, né? Você está ali. Dá aula, muito bom, mas né? daí eu não comecei a dar aula aos 60 anos, eu comecei a dar aula aos 25, então aí é uma outra história, né? Então, essa é uma outra parte da carreira, fiz uma carreira paralela de professor. É uma carreira também que você construiu durante todo esse tempo, né? Mas que papo interessante, gente. Hoje falamos sobre continuar trabalhando depois de chegar no momento, teoricamente, de aposentadoria e numa área muito diferente do que a gente tem abordado, né? Que é participar de conselhos de empresa, além de dar aula e tudo mais. Então, parabéns, Jaime, por ser tão ativo, né? Aliás, eu ia até te perguntar como é que você consegue ser conselheiro, dar aula, participar de tanto evento, mas aí o Sérgio já fez esse comentário antes. E ando de moto, vou para a praia, faço academia, faço tudo. Eu consigo ter um pouco de tudo. Então, e sempre fiz grandes viagens de motos pelo mundo. Então, consigo ter um pouco de tudo. É por isso que eu sou feliz, Sérgio, que eu consegui ter hobby. Aliás, é importante ter hobby na vida, né? Quando você vai se aposentar e não tem hobby algum, é um terror, tá? Então, se você não tiver nada de hobby, começa com 5 anos, jogue alguma coisa, tênis, golfe, beach tênis, cricket, vai entrar nas Olimpíadas agora, cricket. Então, jogue alguma coisa para você ter um hobby, porque é legal você terminar
a sua missão e ter um hobby. E quando você tem tempo, como é o caso, quando você para de trabalhar todos os dias e passa a trabalhar alguns dias por semana, ter um hobby é bem legal, que você consegue, pelo menos, abrir a cabeça e descarregar um pouco. Ativo, né? Se manter ativo é interessante também, né? Não se torna obsoleto. E por falar em hobby, até antes disso, acho que vocês devem estar percebendo, quem nos assiste, o mesmo sobrenome do entrevistador e do entrevistado. E o Jaime é meu irmão, eu tenho ele como... Nossa! Não tinha percebido. Eu, como caçula, o Jaime sempre foi um farol para mim, como profissão, como pessoa, então ele sabe disso. E eu vou fazer uma pergunta que eu sei que ele fez, né, Jeff? Por falar em hobby, conta um pouquinho como que foi o passeio de moto que vocês fizeram na Escandinávia, lá na Dinamarca. Noruega. Na neve lá. Foi bacana, não foi? São aquelas experiências, Luiz Augusto, conhecido como Guto em casa, aquelas experiências que você chega um momento de quando você está em 0 grau numa pista, às 8 da noite com chuva, e a pista pode se tornar gelo a qualquer momento e a moto vai jogar, você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí dá pânico. Aí é um pânico interno grande, com minha mulher na garupa, você fala, o que eu estou fazendo aqui no norte da Noruega, no verão, nada de inverno, estou falando no verão, com 0 grau, com neve fora da pista. Então, são experiências que você leva para a vida, de algumas dificuldades que a gente tem, que você fala, cara, não sei se eu devia estar aqui, mas passei por isso, sem acidente, sem nada, quer dizer, estamos aqui, já fiz 7, 8 viagens assim, e todas com bons resultados. Alguns tombos, mas só para cair, não para em velocidade. Para se machucar muito. Não. Que legal. E você falou, acho que um ponto muito importante, né? Que é ter hobbies, né? A gente tem que ter as outras atividades fora do dia a dia profissional, coisas que dão também prazer para a gente, sem ser especificamente coisas do trabalho, né? E já a pessoa pode, claro, chegar no momento em carreira e falar, vou parar, eu quero ter estabilidade, eu cansei. Acho que é legal também, acho que nós estamos aqui, não é para falar daquele que parou, é para falar que aquele que falou, ok, trabalhei bastante, mas eu posso contribuir. Quer dizer, é importante você achar que pode levar o seu conhecimento, para continuar levando o seu conhecimento, até onde ele levar. O Sérgio falou, quando eu parar, Sérgio? Quando meu conhecimento, ok, não estou mais contribuindo, estou empatando. O dia que eu estiver empatando, aí, ok, começa a preparação para ficar em casa e cuidar de outras coisas. E não vai ser andar de moto que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos mesmo. Provavelmente não. Então tem que se preparar. Mas se você quer estabilidade, você para e acabou. No meu caso, estamos aqui porque eu não parei, porque eu achei que tem vida após a auditoria. Você tem que achar que tem alguém tendo uma vida após a auditoria que não é ficar em casa. Que legal. Em casa a gente fica, né? Trabalha remoto, né? Está em casa, mas não é em casa, né? Mais ou menos. Hoje em dia, o trabalho remoto é bem isso mesmo. Bem, Jaime, a gente está chegando ao final, né? Já vamos encerrando aqui, mas antes, né? Se você quiser mandar uma mensagem final, quiser, de repente, compartilhar como o pessoal entra em contato com você, se eles quiserem. Bom, meus contatos estão no LinkedIn, né? Ou jaimeservati@gmail.com. Acho que mudança de carreira, quando você pensa em mudar de carreira, é uma atitude, no mínimo, corajosa e tem que ser inspiradora. Quer dizer, você não pode dizer, vou mudar porque eu tenho que ganhar dinheiro. Às vezes é preciso continuar ganhando dinheiro. Minha motivação para continuar, o dinheiro vem, mas não é necessariamente pelo dinheiro. Eu podia estar, como eu disse há pouco atrás, eu podia estar fazendo trabalho pro bono, que não surgiu na minha vida, pessoas que falassem, eu quero trabalhar numa organização, eu acho que é importante a gente contribuir e estar trabalhando, quer dizer, você parar uma atividade, mudar ela, sair do rumo daquilo que você faz, é inspirador, é um aprendizado. Eu acho que eu parei há 10 anos de auditoria, parece que foi ontem, mas eu continuo aprendendo esses 10 anos como talvez eu aprendesse quando eu estava na ativa. Então, o que me inspira a levantar, a trabalhar muito, é quanto eu continuo aprendendo e quanto eu continuo repassando conhecimento para outras pessoas. Então, acho que
a inspiração, a que me faz acordar, dormir e não perder sono, é quando você está num momento de carreira que você pode contribuir dos dois lados, receber e dar na mesma proporção. Acho que isso é importante. Legal. Então, muito obrigado, Jaime, pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua experiência de vida, da sua carreira. Né? Ficamos muito contentes e felizes de ter você aqui. Queria agradecer o Sérgio e o Luiz pela participação. Muito bom aí ter vocês sempre junto comigo aí, colocando as perguntas e batendo esse papo. E lembrar a todos, né, que o Nada de Pânico ele é realizado por um grupo de profissionais sêniors, justamente mostrando que não interessa muito a idade, né? O negócio é a gente continuar fazendo atividades, fazendo coisas que gosta, aprendendo, ensinando, compartilhando conhecimento, porque a vida, na verdade, é um grande aprendizado, né? Acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro. E dessa forma a gente termina hoje, né, esse episódio Nada de Pânico, lembrando que a gente publica normalmente semanal, né, de maneira semanal, a gente tem um episódio e vocês podem seguir o Nada de Pânico no YouTube, pode seguir no LinkedIn, a gente tem no Instagram o Nada de Pânico Team, a gente tem nas plataformas de podcast nosso canal Nada de Pânico e espero que vocês curtam bastante aí as nossas entrevistas, o nosso papo. Então é isso aí, pessoal. Então vamos nessa. Um grande abraço. E nunca é tarde, né? Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, Jaime. Obrigado.